Olá, está começando agora mais um parlatório aqui na TV Pai Eterno. Eu sou a Keisy Seabra e te faço companhia a partir de agora nessa edição. E no programa de hoje a gente fala sobre meio ambiente e o cuidado que devemos ter com a natureza. Nada melhor do que aliar o meio ambiente com o lado espiritual, não é mesmo? E muito se fala em preservação ambiental e essa pauta tem tomado a agenda de vários países e organizações internacionais. Mas esse debate precisa avançar para além das palavras e se transformar em algo prático, que transforme a nossa vida. O convidado de hoje tem muito tempo de pesquisa sobre o meio ambiente. É o padre Josafá Carlos de Siqueira. Além de cuidar das pessoas no campo sacerdotal, ele atua também no cuidado ambiental. É bom lembrar que essa área é muito citada pelo Papa Francisco, com destaque especial. Padre Josafá Carlos de Siqueira, SJ, foi reitor da PUC-Rio e primeiro vigário episcopal de meio ambiente e sustentabilidade do Brasil. É professor licenciado em Ciências Biológicas e bacharel em Filosofia e Teologia. Padre Josafá tem grande atuação na área ambiental, tanto em universidades quanto em conselhos. É autor de vários livros e artigos sobre meio ambiente. Entre eles está o Meio Ambiente, Reflexões, Legados e Memórias, baseado na vivência do autor com a causa ambiental. Padre Josafá, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo aqui no parlatório. Olá, quero cumprimentar todos, a Keisy Seabra que está nos recepcionando. Quero dizer a todos vocês da TV Pai Eterno que, como um bom goiano de nascença, né, porque eu sou de Pirenópolis, né, mais de 40 anos fora, então eu diria que eu tenho hoje uma dupla cidadania, um goiano de nascença e um carioca de coração. Olha só. Padre Josafá, eu queria que o senhor falasse, que a gente começasse o nosso bate-papo, o senhor falando como que começou essa paixão pelo meio ambiente. Quem nasce realmente ao entorno de um bioma como o Cerrado, acaba criando ou adquirindo uma sensibilidade em relação ao mundo circundante. E foi assim a minha infância em Pirenópolis, né? Como criança, morando perto do Rio das Almas, morando perto do bioma Cerrado, e certamente com os testemunhos de muitas pessoas da minha família que tinham uma sensibilidade muito grande em relação à natureza. Então foi nesse cenário em que eu fui plasmado e isso condicionou muito a minha vida mais tarde, tanto do ponto de vista do sacerdócio, como o diálogo fé e ciência, como também na minha vida na ciência, que esse ano está completando 50 anos de dedicação ao ensino e pesquisa. E como que o senhor vê hoje essa questão ambiental no Brasil e no mundo? Eu vejo que nós temos avanço e temos também retrocesso, né? Nós temos avanço porque não tem dúvida de que a consciência ambiental ela cresceu muito nos últimos anos, né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer a graduação na Católica de Goiás, né? Hoje a PUC de Goiás, e depois mais tarde fui para a Unicamp para fazer meu mestrado e doutorado, e certamente tinha as preocupações ambientais de fundo, mas essas questões não tinham ainda ganhado o acesso da sociedade. Ou seja, a sociedade não tinha incorporado isso de maneira tão forte. E com o passar das décadas, isso foi modificando, de maneira que eu vejo que isso foi um avanço enorme. A sociedade tornou-se mais sensível em relação às questões do meio ambiente, né? A sociedade se tornou mais parceira em relação à defesa do meio ambiente. Isso tem sido, eu diria, um avanço, um progresso muito grande, né? Mas vejo também, de outro lado, com preocupações, que é o que eu chamo de retrocessos, né? Ou seja, nós degradamos muito o meio ambiente nas últimas décadas, né? Para quem, por exemplo, como o bioma Cerrado, onde é o bioma de nossa referência, de origem,
eu vejo realmente com muitas preocupações, porque eu, quando comecei a dar aula, eu dizia aos meus alunos com um coração cheio de alegria, dizendo: o bioma cerrado ocupa mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, né? Representando entre 20% e 25% do todo o território brasileiro. Ou seja, era o segundo bioma depois da Amazônia. E em uma escala tão pequena, de 50 anos, eu vejo um retroceder enorme, ou seja, uma redução das áreas geográficas do bioma cerrado. E, então, isso, para mim, isso reflete também não só do bioma cerrado, de todos os biomas brasileiros. Então, por outro lado, eu diria, esse paradoxo, né? De um lado, cresce a consciência planetária, cresce a dimensão da educação ambiental, né? Cresce realmente os acordos signatários dos países, das conferências, das cúpulas, mas, por outro lado, nós pioramos muito em termos da qualidade de vida, da degradação do nosso bioma, no aumento progressivo da extinção de espécies. Então, é um paradoxo que nós vivemos, né? E eu sinto isso de maneira assim, muito forte, né? E com dor no coração, porque eu gostaria que a gente pudesse desenvolver, tivesse um desenvolvimento mais sustentável, um progresso, mas sem uma degradação, uma alteração dos nossos biomas e ecossistemas nativos. E com a experiência que o senhor tem, com os estudos, como que o senhor vê essa possibilidade da gente não ter tanto desmatamento, tanta degradação como o senhor disse? Como reverter essa situação hoje em dia? O que o senhor faria se o senhor pudesse fazer alguma coisa assim para resolver tudo? Eu vejo que tem duas escalas. Tem uma escala macro e uma escala micro, né? Dentro da escala macro, eu creio que o fundamental seria uma ênfase maior na questão da educação, a educação ambiental planetária. Nós teríamos que reeducarmos, né? Ou seja, o ser humano tem que voltar a ter um reencantamento com o mundo do qual ele pertence, com a nossa casa comum, na linguagem bem da Laudato Si do Papa Francisco. Então, esse recantamento, ele é fundamental. Isso é algo que nós temos que melhorar muito. Segundo, temos que também terminar com essa história de rupturas que nós provocamos ao longo das décadas e séculos, né? Temos também que buscar realmente uma ética ambiental que tenha uma referência mundial, que possa nos ajudar a equilibrar um pouquinho mais essa tríplice relação, a relação com o transcendente, com Deus, a relação com a natureza, o meio ambiente e a relação com a sociedade. Eu acho que hoje nós temos esse grande desafio. Infelizmente, o individualismo da sociedade atual, ela tem levado realmente um distanciamento em outras dimensões da nossa liberdade, que nós chamamos de pluralidade da liberdade, que é algo assim muito danoso, porque o ser humano vai se mesmando, ou seja, vai voltando para si mesmo e vai perdendo a noção, né, da sua vocação à transcendência, da sua vocação na relação com os seres vivos e na sensibilidade e no apreço cada vez maior pela espécie humana, né, e sobretudo aquelas que são mais vulneráveis. O senhor então, falou... acho que teria... Pois não. Perdão, o senhor falou da educação, né? Tudo vem através da educação. O senhor desenvolve o trabalho nas universidades. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual que é a visão dos alunos nas universidades sobre o meio ambiente. O senhor vê engajamento deles em querer proteger a natureza de alguma forma? Comparado isso em outras décadas, eu, por exemplo, comecei a dar aula na década de 70, né? Eu vejo que mudou muito, muito, muito. Os alunos de hoje, apesar de ser um pouco mais, eu diria, ser muito pouco proativos, né? Mas eles são muito mais sensíveis a essa questão ambiental, muito mais. Eles foram já plasmados, nasceram na sociedade onde a questão da ética ambiental ela está muito, eu diria, imbricada, né? Muito imbricada. Então, nesse sentido, eu diria que eu vejo que as novas gerações elas são mais sensíveis a essas questões ambientais, muito mais do que quando eu comecei a lecionar na década de 70. Então, cresceu muito, né? Porque também tem um cenário internacional que facilitou muito isso, né? O cenário tecnológico das redes sociais, da internet, tudo isso facilitou muito, né, essa sensibilidade em relação ao meio ambiente. Por outro lado, eu vejo que as gerações mais novas hoje, eles têm uma necessidade
de ter testemunhos, ou a dimensão testemunhal muito mais forte. Daí eu acho que a importância, e aí vem o segundo aspecto, né? Ou seja, de um lado uma preocupação mais macro, do outro lado uma preocupação mais micro. Ou seja, a partir de testemunhos pessoais, de pequenas coisas que, embora as pequenas, elas são potenciáveis. Porque essa é a lógica um pouco do Evangelho, né? A semente do grão de mostarda, como disse Jesus, né? Ou seja, aquela semente pequena, né? Como um palmulato na Amazônia, como eucaliptos, que todos nós conhecemos, são sementes muito pequenininhas. No entanto, por trás daquela pequenez tem uma potencialidade. Eu acredito que hoje em dia, padre, o senhor pode falar se concorda. Eu acho que deu uma travadinha, mas olha, queria que o senhor falasse um pouquinho para mim, assim, se o senhor concorda ou não com a visão que eu tenho. Eu acredito que hoje tem mais consciência sobre a preservação do meio ambiente, mas a gente luta contra o tempo, né? Pelo desmatamento, pela degradação que já vem anos e anos. E também em relação à ambição, à ganância, né? Então eu acho que são dois viés aí que a gente tem que lutar todos os dias para manter o nosso meio ambiente. Não tem dúvida. O Gandhi já dizia, né? Quer dizer que a natureza não é capaz de suportar as nossas ambições desmedidas. Então eu acho que tem muito isso, quer dizer, em nome do progresso, em nome realmente do bem-estar, da satisfação, nós estamos realmente tirando um pouco a dignidade dessa casa comum planetária. Né? Nós estamos degradando, nós estamos tirando o direito de vidas, de muitas espécies, animais e vegetais, que fazem parte da casa comum. Né? Então, isso realmente é um ponto que eu diria muito preocupante. Mas eu valorizo muito, na minha experiência ao longo dos anos, sempre a dimensão, eu diria, das pequenas coisas que são testemunhais. Eu acho que é muito importante. Né? Esse ano, por exemplo, completando meus 50 anos, eu tenho anotado isso, eu fiz uma retrospectiva, né? E vejo, por exemplo, que as pequenas ações, às vezes, elas deixam um legado muito grande no coração das pessoas e também no meio ambiente. Por exemplo, eu plantei nesses anos todos mais de 14 mil árvores. Então, eu acho que eu já estou deixando um legado para o planeta em termos, de sequestro de CO2, de carbono, e isso é muito importante. Eu formei gerações de alunos da universidade e todos eles, fico feliz ao saber que eles estão hoje presentes nos órgãos públicos, órgãos privados, empresas, universidades, né? E foram alunos formados com base às coisas muito concretas, muito práticas, né? Eu sempre procurei visibilizar muito essa dimensão muito prática da existência, né? Embora tem que refletir, tem que pensar, é evidente, é fundamental, mas também é necessário fazer gesto concreto. Hoje eu creio que as gerações mais novas, elas pedem muito isso, pedem realmente ações concretas, elas pedem testemunhos vivos, né? E aí eu acho que o Papa Francisco tem razão quando na Laudato Si, número 211, ele diz o seguinte: nós temos que procurar, apesar do desafio ser muito grande, temos que pensar grande, mas nós temos também que procurar fazer ações pequenas que estão ao alcance de nossas mãos, né? Por exemplo, como reciclar, né, o lixo, como plantar, como economizar energia, como ser solidário com a vulnerabilidade humana e ambiental, ou seja, coisas pequenas que nós podemos fazer. Isso dá uma sensação de realização por ser humano. E eu acredito muito, Casey, que realmente essa lógica do pequeno potenciável é uma lógica muito importante, porque é a lógica do Evangelho, né? Não tem dúvida. Ou seja, é preciso a gente procurar fazer ações pequenas com um coração grande. Pequenos atos, grandes transformações, né, padre? Exatamente. Padre Josafá, a gente vai por um instante, só um intervalozinho rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta com a nossa conversa, viu? Com muito prazer. E na volta eu vou falar com o padre sobre as publicações dele na temática ambiental. Daqui a pouco, não saia daí.
E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. O Parlatório está de volta e hoje tá tudo verde por aqui. A conversa é com um padre apaixonado pelo meio ambiente e grande protagonista na luta pelo cuidado com a natureza. Ele, inclusive, já tem muitos livros publicados nessa área. É o padre Josafá Carlos de Siqueira. Padre Josafá, eu queria que o senhor falasse quanto tempo o senhor já se dedicou nessa arte de escrever sobre o meio ambiente, entre livros e artigos. Já são quantas obras publicadas? Keis, ao longo desses 50 anos, né, dedicado ao ensino e pesquisa, né, eu publiquei mais de 70 artigos científicos, né, em periódicos especializados, sobretudo na área da biologia vegetal, na área da botânica, na área da educação ambiental. E de livros, né, eu publiquei cerca de 28 livros, né? Eu sempre tive o cuidado de que meus livros não fossem grandes tratados, porque, em primeiro lugar, eu acho que teria uma teorização muito grande. Segundo, porque as pessoas teriam dificuldade muito de ler, sobretudo no mundo moderno. Então, procurei sempre escrever pequenos livros, pequenos opúsculos, né? Mas que desse uma indicação muito concreta e direta para atingir o coração das pessoas. Eu acredito muito nas coisas que atingem o coração das pessoas, porque aí ocorre a transformação. Se fica só atingindo logos, a mente, eu acho que dificilmente essa transformação vem a curto prazo. Então, nesse sentido, eu procurei, ao longo desses anos, escrever pequenos livros, muito relacionado com as demandas de cada década, né? Por exemplo, o primeiro livro que eu escrevi foi esse, né? Sobre, né, utilização das plantas do cerrado, né? Porque eu tinha toda uma história com o cerrado e achei por bem, naquele momento, é o momento que preocupação era muito as plantas medicinais, foi o meu primeiro livro, em 1981, né? Está esgotado esse livro. E depois, mais tarde, em seguida, eu escrevi um outro chamado, né, Plantas Medicinais, né? Identificação e uso de espécies do cerrado, para que tivesse um guia de campo e as pessoas pudessem ir ao cerrado e tentar identificar as espécies, né? E por isso o livro tem uma linguagem científica e uma linguagem popular. Por exemplo, monocotiledônia é uma linguagem científica, né? Agora, na linguagem popular, significa capim. Capim todo mundo conhece, né? Então, o livrinho ofereceu esse subsídio. Depois, mais tarde, eu fui percebendo que precisaria de dar um aspecto à espiritualidade também da questão ambiental. E aí eu escrevi um livrinho chamado, né, Meditações Ecológicas de Inácio de Loyola. Tanto Inácio de Loyola, fundador de jesuíta, da ordem do qual eu pertenço, né, nos exercícios espirituais, ele tem várias meditações voltadas para essa questão da relação do homem com a natureza. E, mais tarde, escrevi um outro mostrando realmente a importância do jesuíta com a espiritualidade ecológica. Por quê? Sublinhava muitas outras espiritualidades dentro da igreja, mas faltava sublinhar um pouquinho mais a dimensão do compromisso da Companhia de Jesus, do jesuíta, com o meio ambiente. E depois, lecionando na universidade, eu fui percebendo realmente que precisava de uma base fundamental para os alunos, sobretudo na questão da ética, porque eu fui professor de ética há muitos anos. Então, eu escrevi esse livrinho, né, que terminou a primeira edição, depois fizemos a segunda, Ética e Meio Ambiente, que agora também está esgotado. Foi o livro de referência, naquele momento não havia uma referência aqui no Brasil, poucos livros sobre a ética ambiental, né? E participando dos congressos científicos, né,
eu tinha muito acesso aos pesquisadores, era muito conhecido, eles tinham muito apreço por mim, e eu sempre fazia umas celebrações, né, uma missa ecológica, né? Então resolvi publicar esse outro livrinho chamado Orações Ecológicas. Como rezar com os biomas, rezar com o Cerrado, com a Mata Atlântica, com a Caatinga, com a Restinga, com a Amazônia, etc., né? E mais tarde eu me empenhei muito na parte de educação ambiental, né, junto do departamento do qual eu estava vinculado, o Departamento de Geografia e Meio Ambiente, né? Então, eu, naquela época, não tinha um departamento de biologia dentro da PUC-Rio. Hoje tem, nós que criamos o departamento de biologia na PUC-Rio. Então, na educação ambiental, Padre, nós fizemos um projeto... Eu queria que o senhor voltasse nesse livro que o senhor mostrou das orações. Explica um pouquinho para a gente dessas orações ecológicas. Bem, orações ecológicas significa como você rezar, por exemplo, com os biomas. Conhecendo a característica dos biomas, né, como é que a gente reza com os biomas, né? Ou seja, por exemplo, o Cerrado, né? O Cerrado tem fortalezas e fragilidades, né? Fortaleza das plantas com sistema subterrâneo profundo, que resiste o fogo, resiste os períodos de baixa pluviosidade, né? No entanto, ele tem realmente uma resistência enorme, uma resiliência extraordinária. Então, como rezar com isso, né? Então, procurei, com o conhecimento que eu tinha do bioma Cerrado, disse como vamos rezar com o Cerrado, para que as pessoas pudessem, né, entender que os biomas têm muito a nos ensinar. A força dos biomas, né? Força dos biomas. Inclusive, mais tarde, eu publiquei um outro livrinho meu chamado de Biomas e Espiritualidade, com a palestra que eu dei para os alunos, mostrando como é que os biomas têm muito a nos ensinar. A dinâmica dos biomas, o que ocorre nos biomas, tem muito a nos ensinar enquanto ser humano. Então, eu fui refletindo com os alunos e resultou nesse pequeno livrinho, né, que os alunos gostaram muito, né, como fazer com que os biomas brasileiros fossem uma fonte de inspiração, de reflexão, para a gente não só crescer espiritualmente, mas também se comprometer cada vez mais com a preservação. Esses livros já estão esgotados, padre? Também? Igual os outros, não? Grande parte estão esgotados, grande parte, né? Precisaria de reeditá-los. Eu estou pensando nisso no futuro, né? Então faça isso, viu? Porque já me deu vontade de ler. Pois não. Se quiser, depois eu posso mandar um para você. Opa, né? Vou ficar muito feliz e honrada, porque eu acho muito interessante isso que o senhor falou, essa ligação, né, da força do bioma com a força da oração, a força do bioma com a nossa força também, né, talvez de superar algumas dificuldades aí, como o Cerrado supera, né. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, padre, também, sobre o feedback das pessoas, do público, com as suas publicações. O senhor sente que quando elas leem, as pessoas se motivam mais a cuidar do nosso meio ambiente? Isso te fortalece a falar mais e mais e até mais a inovar mais a forma como o senhor fala sobre o meio ambiente? Eu sinto que há realmente um retorno muito positivo, né? Positivo porque eu vejo, primeiro, que as pessoas ficam mais sensíveis a isso. Isso é muito bom, né? Segundo, porque a linguagem também é uma linguagem muito direta, né? Então, os exemplos que eu cito são exemplos muito diretos, com base evidente nos dados da ciência, né? E eu não sou literário, não sei fazer muita poesia, né, sobre o meio ambiente. Mas eu sei colocar isso, né, ou seja, fazer esse diálogo entre fé e ciência, né, unindo os dados da ciência com aquilo que pode ser como referência para a sabedoria humana. Por isso eu dei muitos retiros ecológicos, né, no Brasil, dei retiro ecológico em vários lugares, inclusive em Goiânia também, né? E aí eu fiz um outro livrinho chamado de Espiritualidade e Meio Ambiente, para ajudar as pessoas a rezar com o meio ambiente, né? Como é que uma árvore pode nos inspirar, como é que uma folha, como é que uma semente, como é que a água, ou seja, elementos da natureza podem nos ajudar a fazer, a espiritualizar um pouco a nossa condição humana. Então, nesse sentido, a minha preocupação é sempre com isso, é sempre que isso aí possa fazer bem ao ser humano, possa despertá-lo e possa, ao mesmo tempo, resgatar, né, a sua relação com Deus e a sua relação também com o meio ambiente.
Amém. Padre, a gente está chegando já na reta final do nosso programa e eu queria, assim, diante de tudo que o senhor falou, de toda essa experiência que o senhor tem em relação ao meio ambiente, até essa sensibilidade de mostrar para a gente que a gente pode rezar usando as forças, né, que o meio ambiente, que os biomas nos mostram ter. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem nesse momento a todos que nos assistem sobre essa importância da sensibilidade que a gente tem que ter diante do meio ambiente e da nossa casa comum, como o Papa Francisco tem falado para a gente a todo momento, né, dessa preocupação que a gente tem que ter com a nossa casa comum, com a nossa natureza. Bem, a mensagem que eu deixo a todos vocês, como meus amigos, com os ouvintes, né, como telespectadores, é que, em primeiro lugar, vamos procurar reatar ou resgatar essa relação tão bonita do qual o Criador nos dotou, né? A relação com Ele, né, que é o sentido absoluto da nossa vida, a relação com o meio ambiente, que nós somos partes, né, integrantes e fundamentais, né, e nos ajudar a criar realmente uma fraternidade humana. De maneira que a mensagem que eu deixo é que a gente resgate um pouquinho essa dimensão da liberdade humana que muitas vezes nós esquecemos. Segundo, procure fazer gestos concretos em coisas pequenas que podem ser transformadas em coisas maiores. Jesus disse, quem é fiel às coisas pequenas é fiel também às coisas grandes. Então, vamos começar a ser fiel às coisas pequenas em relação ao meio ambiente. Vamos plantar, vamos preservar, vamos saber cuidar. E o cuidado começa dentro de casa, do animal que está ao nosso lado, da planta que está ao nosso lado. Vamos despertar essa dimensão do cuidado em relação... Porque, despertando isso, nós seremos capazes de ampliar esse cuidado numa dimensão maior. E, ao mesmo tempo, pedir a Deus que realmente que nos dê as forças, as graças necessárias para a gente poder, né, levar adiante isso que o Papa Francisco insistiu tanto na encíclica Laudato Si, né? Ou seja, que nós possamos, né, construir uma nova ética. Uma ética de uma relação maior, né, com esse mundo criado. Afinal, Deus fez uma aliança com todas as criaturas, está no Gênesis 9, né? E nós somos responsáveis, nós somos guardiões dessa aliança. Nós não somos dono e proprietário da natureza, né? Nós somos guardiões da natureza. Então, que sejamos cuidadores disso e que a gente procure preservar realmente a natureza e para deixar para gerações futuras um legado melhor. Amém. Padre Josafá Carlos de Siqueira, foi muito bom conversar com o senhor aqui no Parlatório e eu já faço o convite para uma próxima oportunidade, viu? Seja sempre bem-vindo aqui na TV Pai Eterno. Com mais prazer, eu alegro muito, né, e dou um abraço fraterno a todos vocês, para que vocês possam continuar a missão com alegria, esperando realmente esse tempo do advento, né, que a gente possa ajudar a modificar essas pequenas coisas, para depois, quem sabe, fazer coisas maiores em 2025, com a graça de Deus. Amém. Muito obrigada, viu? E a você que esteve com a minha companhia, o meu muito obrigada. Fique com Deus. Uma semana maravilhosa para você e para sua família. E até um próximo encontro. Tchau, tchau.